Olá, seja bem-vindo a mais um programa Investidor em Ação, com o tecnólogo Gilvan Bueno, que é membro da Comissão Especial de Finanças aqui do CRA-RJ. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o que o investidor aprendeu nesse ano de pandemia, nesses últimos 9 meses de pandemia. Tudo bem, Gilvan? Seja muito bem-vindo. Olá, Érica, nossa audiência e todos que estão aí nos bastidores prestigiando esse momento. Muito obrigado, um prazer revê-la aí nos últimos instantes de 2020, olhando para 2021. Exatamente. Bom, então eu acho que a gente pode começar com o aprendizado 1, como diz você. Qual foi o que aconteceu ontem que pode ser tirado como o primeiro aprendizado de qualquer investidor? Gilvan, explica pra gente. Excelente, e esse aprendizado ele vai perpetuar muitas gerações, porque nós tivemos aí agora, durante a pandemia, um aumento de investidores na Bolsa de Valores, mais de 1 milhão de pessoas entraram, e as pessoas que estavam chegando, elas pensavam que o mercado de ações era um bicho de 7 cabeças. E quem entrou no meio da pandemia está super rindo, porque ele teve uma alta inesperada aí de mais de 40% em muitas ações. Quem aproveitou março, comprou ações e manteve, Érica, ele teve um aprendizado incrível, que crises são oportunidades. O aprendizado para quem entrou na Bolsa a partir da pandemia é: crises no mercado de ações são oportunidades para o investidor de longo prazo. Aquele que compra uma ação e vai ali entendendo ela e carregando. E logo em seguida, o aprendizado 2, né, que também faz parte desse momento, é o investidor que já estava com as ações. Porque você tem quem? Aquele que entrou, mas e aquele que estava, Érica? Esse que estava, ele teve um aprendizado. Se você está no mercado de ações, você precisa aguardar. Por quê? Ontem, né, dia 15/12 de 2020, entregando aqui a data dessa gravação, a Bolsa recuperou toda a perda. Porque no mês de março a Bolsa teve uma queda de mais de 40%, assustando muitos investidores. Investidores desconstruíram suas posições, seus investimentos, com medo que poderia ser uma crise sem precedentes. Aí foi, né, atingiu duramente, só se recuperou por muita injeção de capital. E ontem a Bolsa recuperou toda a sua perda, atingindo aí quase 117 mil pontos, que era o momento em março da Bolsa de Valores. Então, quem manteve, quem aguardou, teve essa recuperação. Quem não acreditou muito, não conseguiu recuperar. Esse foi o grande aprendizado. Bom, e agora a gente tem que começar a lidar com as perspectivas do pós-vacina, né? Já começou a vacinação em alguns países, né? A gente já está vendo uma luzinha no fim do túnel, não aqui no Brasil, mas no restante do mundo, né? Como o investidor tem que olhar, quais os cuidados que o investidor deve ter nesse momento, Gilvan? Muito boa essa pergunta, porque se a gente olha por duas perspectivas, né? O futuro e o agora. Quem olha o agora fica um pouco assustado, porque os países estão tendo, Érica, uma crise fiscal, ou seja, estão arrecadando menos e gastando mais. Isso prejudica muito a economia. Esse é o desafio atual. Nós temos um desemprego muito representativo de mais de 14 milhões de pessoas. Isso aqui olhando o Brasil. O que nós precisamos é que tenha uma confiança para as pessoas saírem do seu isolamento social, começarem a consumir, começarem a buscar negócios, buscar a sua empregabilidade. Então, a vacina, eu gosto de dizer que ela é a primeira de muitas versões. É como se as vacinas fossem atualizações. Então, nós teremos mais atualizações porque nós teremos mais vacinas. Então, essa primeira vacina, ela é o ponto de partida para a recuperação da confiança, né? Para que você olhe para 2021 e fale: olha, se vier uma segunda onda de pandemia, nós já temos uma vacina, que é um cenário totalmente diferente de março, quando nós começamos, nós não tínhamos vacina. Então, hoje nós temos pelo menos aí 3 casos. Então, o investidor, ele está olhando muito para isso, o pós-vacina, né? O que vai se recuperar? O que ficou atrasado durante a pandemia, que a gente entende que vai se recuperar. Então, a gente tem 2 setores que a gente pode até antecipar, Érica. É o setor, por exemplo, de shopping centers, as empresas listadas em bolsa de valores, e o setor das escolas, que foram duramente atingidas.
Bom, a gente não dá indicações aqui, né? A gente mostra o cenário para o investidor entender, né? E um outro lado desse cenário é a questão dos desafios correntes, né, Gilvan? A gente tem os desafios correntes aqui no Brasil, principalmente. Quais são os pontos que o investidor precisa ficar ligado, precisa ficar atento? Olha, crise fiscal e desemprego. Acho que esses são os desafios, e o dólar vai ali como o raciocínio final, né? A crise fiscal é o seguinte: o Brasil ele gastou muito na pandemia, foram mais de 268 bilhões de reais. O Brasil vai fechar com um déficit, ou seja, ele gastou mais e arrecadou menos pelo 8º ano seguido. Isso prejudica em quê? O investidor ele fica assustado e aí ele começa a tirar seus investimentos do Brasil e você pode ter uma pressão no dólar. Aí você fala assim, mas pressão no dólar, saída do investidor, o que isso influencia? Se o dólar fica mais caro, a nossa cesta básica fica mais cara. Então, o aumento do dólar prejudica a compra de alimentos, ele encarece os custos de produção para alguns personagens. Então, esse é o grande desafio que nós temos aí pelo aumento do dólar, sabe? E aí, isso prejudica principalmente as famílias, né? Porque o salário mínimo agora foi para 1.088, né, Érica? Então, a família ela não tem o mesmo aumento de renda pelo mesmo aumento de custo. Ou seja, o seu custo de vida aumenta quase 20%, mas o seu custo de ganho, mas o seu ganho de renda aumenta menos que 1. Então, você fica assim, poxa, e aí? Como é que fica? Então, esse, na minha visão, a minha visão é o desafio mais difícil para o Brasil. Se o Brasil não controlar a crise fiscal, os investidores podem sair e o dólar ter um aumento. E aí o investidor pode falar assim, então, como a gente falou anteriormente, a gente está aqui recomendando dica de investimento, a gente está criando cenários, né? Então, é importante para quem está investindo trabalhar o terceiro aprendizado disso aqui, que é a diversificação, é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, você tem que ter um portfólio olhando altas de dólar, altas de inflação, cenário Brasil, cenário internacional. Isso é muito importante nesse atual momento, Érica. Gilvan, como esse é o último programa de 2020, eu quero fechá-lo com você dando uma dica, pontuando algo que o investidor vai precisar ficar de olho em 2021, né? A gente sabe que a pandemia ainda está na crista da onda e vai definir muita coisa para o ano que vem, né? Mas você, como especialista em finanças que qual é a dica que você dá para o nosso investidor, para o nosso espectador para o próximo ano? Excelente abordagem, né, no nosso último programa. Existe uma coisa chamada relação risco-retorno. Por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão, tá? Eu preciso chegar num local e eu tenho duas opções de transporte. Uma, pegar um transporte público ou um metrô, e outra, pegar o transporte de aplicativo, tá? Qual o benefício do transporte aplicativo? É que ele vai me levar mais rápido, ele vai me dar um conforto e eu vou ter uma rota um pouco mais rápida que o transporte público. Mas qual o preço que eu pago por isso? É mais caro, né? Enquanto você paga, por exemplo, R$ 5 aqui, é que você pode pagar 15. Mas isso é a relação risco-retorno. Eu quero um retorno maior, eu corro um risco de gastar mais. E qual o raciocínio agora na pandemia e no pós-pandemia para 2021? Como o mercado andou muito, né? E aí, Érica, uma coisa muito legal. Ele andou muito por quê? Porque o governo botou 260 bilhões de reais garantindo renda. Então, se o governo retirar essa renda, talvez ele não ande mais rápido. Então, a grande compreensão é entender se a retirada do auxílio emergencial vai reduzir a velocidade da recuperação econômica. E aí o investidor ele precisa um pouco botar o pé no freio, começar a ter mais diversificação, ter ativos que são a gente chama de defensivos, né? E se ele já ganhou, ele tem que olhar como é que está esse ganho, porque agora, em 2021, é a retirada do auxílio emergencial, é a geração de empregos para 14 milhões de pessoas. Então, agora é redução de risco e olhar muito diversificação, entender bem o que está fazendo e entender muito dessa questão, Érica. Eu vou correr tal risco, mas será que compensa em termos de retorno? Talvez agora, Érica, não é hora de olhar risco. Talvez agora é hora de olhar, garantir o meu retorno e tentar perder o mínimo possível. Bom, Gilvan, esperamos que 2021 seja um bom ano para os nossos investidores, para todos que acompanham a gente. E, mais uma vez, boas festas, tudo de bom. E ano que vem estamos juntos novamente.
Com certeza, rabanada para todos, boas festas com bom espumante, mas não se esqueça, independente do presente, da rabanada e do espumante, o mais importante é o calor da família, mesmo que seja virtual, não deixe de fazer uma ligação, que esse foi um ano difícil. Queria muito, Érica, parabenizar você, que assumiu esse compromisso, levou com muita maestria. Queria agradecer a toda a produção de marketing, queria agradecer ao CRA e a minha comissão, e agradecer a toda a nossa audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a você. E vocês que acompanharam a gente já sabem, em 2021 tem mais Investidor em Ação para você. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.